Olá. A sociedade vive um momento de mudanças frenéticas de modelos, métodos, hábitos e costumes. Quer dizer, com o digital cada vez mais presente em nossas vidas, essas transformações são sentidas praticamente o tempo todo. Na família, nas amizades, na escola e, é claro, no mercado de trabalho e na descoberta de possibilidades de emprego e renda. Como os jovens de hoje e as futuras gerações devem agir para responder aos desafios do mundo moderno e da evolução da cultura digital? É o que vamos conversar aqui com o Thiago Jarjur, embaixador da Campus Party Brasil, um dos maiores eventos de tecnologia e conteúdo digital do mundo. Thiago, obrigado pela presença no programa. Tudo bom? Uma honra, um prazer. Tudo ótimo. A gente observa que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Claro que não é um fenômeno desse ano, já vem de anos, né? Como é que você acha que o jovem, hoje, digamos, a pessoa que está na universidade, como é que ele tem que se preparar para enfrentar o desafio de entrar no mercado? Bom, eu costumo dizer que a gente vive num mundo de transformações tão rápidas hoje em dia que quem está parado está automaticamente dando marcha ré. Então, as transformações acontecem semanalmente, às vezes em horas, em dias. Então, acho que está sempre lendo, se mantendo uma pessoa interessada, buscando estudar e conhecer coisas novas. Eu acho isso muito importante. Acho que a educação vai ter que passar por uma revolução. O sistema educacional, se não entender, vai ser atropelado, por exemplo, por algumas questões de inteligência artificial como o Watson, que é um robô criado pela IBM. Então, a gente discute muito que, por exemplo, o nosso modelo de educação é uma sala de aula que é a mesma há 150 anos. Se você pegar a foto de uma sala de aula hoje, uma de 150 anos atrás, é exatamente a mesma coisa. Então, não está na hora da gente discutir. As pessoas que estão na faculdade, ok, elas vão entrar logo em breve no mercado de trabalho. Mas e as gerações que estão vindo por aí, as pessoas que são crianças hoje, que estarão batalhando para entrar no mercado de trabalho talvez daqui a 20 anos? A gente está começando a ensinar essas pessoas a mexer com Arduino, com drones, com impressora 3D, eu confesso que não sei o que é Arduino. Com sistemas operacionais. Arduino é um sistema de placa de circuitos, com robótica, que são coisas que vão fazer parte das profissões do futuro. E a gente tem que encarar esse debate, encarar e enfrentar ele. A gente precisa modernizar o nosso sistema educacional porque, como presidente da Campus Party, no Mundial do Instituto Campus Party, um italiano chamado Francesco Farrugia, ele tem uma frase que eu gosto muito, onde ele fala que a revolução tecnológica não terá surpresas, mas ela poderá ter muitos surpreendidos. A frase é muito boa, realmente. Bom, vamos falar um pouco da Campus Party, né? Você é embaixador dela e ela é justamente um dos maiores eventos de tecnologia do mundo. E ela tem, aqui pelo menos em Brasília, não conheço em todos os lugares, tem muito esse viés de oferecer para as pessoas novas visões sobre como é que pode fazer negócio, empreendedorismo a partir da inovação, é isso? A Campus, Silvia, é uma coisa incrível. A Campus, para quem não sabe, ela nasceu em 1997 na Espanha, fruto da mente genial de um cara chamado Paco Ragageles. E nesses 21 anos, a Campus já passou por 32 países e já foram 74 edições. Ela chegou no Brasil em 2008, acontece já há 11 anos, sempre anualmente em São Paulo e esporadicamente em algumas outras cidades. No ano passado, nós conseguimos trazer esse evento para Brasília e a Campus, o melhor conceito de explicar ela é que ela é considerada o maior festival de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo do mundo. Então, ela reúne jovens e o pessoal da Campus brinca que ela reúne jovens de 16 a 80 anos, porque você pode ser jovem em qualquer idade. E é incrível, ela reúne muito o que a gente chama hoje da cultura maker, né? Que, aportuguesando essa palavra, seriam os fazedores. As pessoas que querem usar suas inteligências, seus dons, para, através da tecnologia, transformar o mundo num lugar melhor. E é incrível ver como essas novas gerações são interessadas. Muitos deles, muitas vezes, aprendem coisas em tutoriais do YouTube, né? Como fazer uma coisa, como montar um robô. Então, assim, é muito bacana ver essas novas gerações. A Campus, ela é o que a gente chama de um hub, né? Um cluster, um centro. Ela é quase que um caldeirão de colocar essas mentes jovens, sabe, muito inteligentes. Uma grande feira de ideias, né? Uma grande feira de ideias, assim, ela reúne essas pessoas e ela vira um ponto de conexão. Então, ali, jovens se encontram, trocam ideias, experiências, fundam empresas, as famosas startups, né? E é incrível ver alguns modelos acontecendo, algumas ideias sendo colocadas em prática por esses jovens para transformar o mundo num lugar melhor através da tecnologia.
a gente tem vários exemplos aí mundo afora, né, a respeito de energias renováveis, né, tanto se discute atualmente essa questão de energias, de combustíveis fósseis, a gente tem a questão de energias renováveis, a gente conhece, por exemplo, um caso nos Estados Unidos de um menino recém-saído de uma universidade que criou uma ambulância que é um drone, que ajuda a salvar pessoas que estão sofrendo um ataque cardíaco, porque ele identificou que uma ambulância leva em média 10 minutos para chegar no atendimento. O drone dele voa 120 km por hora, não precisa de piloto e chega em menos de um minuto onde a pessoa está. E no drone existe um desfibrilador, que qualquer um pode operar para ajudar a reanimar uma pessoa. Então, existem muitas coisas fenomenais sendo desenvolvidas no mundo e eu acho que trazer a Campus Party para Brasília é colocar Brasília no hall de discussão de cidades inteligentes, cidades humanas, e para que a gente crie definitivamente novas matrizes de desenvolvimento econômico para o Distrito Federal. Porque, com todo respeito aos servidores públicos, não é só essa matriz que vai conseguir empregar as novas gerações. Então, a gente precisa apostar em inovação e tecnologia. Na semana que vem, estou muito feliz de saber que o Parque Tecnológico de Brasília finalmente vai acontecer, a sede será inaugurada, né, recentemente, daqui a pouco, e eu acho que isso é um novo start, um novo começo, para que a gente desenvolva definitivamente novas matrizes econômicas para a nossa cidade através da tecnologia e da inovação. Você mencionou essa questão da carreira de serviço público aí, porque realmente nos últimos, 10 ou 15 anos no Brasil, parece que o único objetivo do jovem é estudar para passar em concurso. Tem outro caminho para as pessoas no Brasil? Na verdade, Silvio, existem algumas mudanças de comportamento. Eu faço parte de uma geração que é chamada geração Y. A geração Z, que vem depois de 2000, ela está apresentando muitas mudanças de comportamento. Uma delas, a gente está vendo um aumento grande da vontade desses meninos de empreenderem. O problema é a gente conseguir direcioná-los bem, né? A Campus, ela tem um viés também muito educador. Ela é um evento de disseminação da educação e da cultura digital, mas também de colocar esses meninos num bom caminho, porque não adianta você usar a sua inteligência e se transformar num hacker para tentar invadir o FBI, o Pentágono, a NASA, você vai acabar sendo preso, a Previdência Social. Então, a gente tenta colocar essas novas gerações num caminho de o seguinte: seja perseverante. Eu quero causar um impacto. Não adianta, você não vai ficar milionário sem trabalho nem do dia para a noite. Mark Zuckerberg do Facebook, os caras do Uber, um ou outro unicórnio, que são as startups que a gente fala que foram vendidas por mais de $1 bilhão, elas também são feitas com boas ideias, mas com muito trabalho. Então, essa questão, por exemplo, do serviço público, a gente tem visto as novas gerações querendo muito empreender. Quando eu falo das mudanças de comportamento, é incrível, né? Porque às vezes as pessoas não se dão conta que na última década, a última década de 2007 a 2017, ela foi talvez tão impactante quanto os últimos 200 anos. E eu estou falando de uma época onde inventaram o telefone, a energia elétrica, a revolução industrial aconteceu, o carro. Tudo, né? Pois é, mas se a gente pegar 2007, foi um ano super marcante, porque o Facebook estava começando, o iPhone estava sendo lançado, não existia o WhatsApp. Eu gosto de lembrar para as pessoas que a gente pagava 20 centavos para mandar um SMS. Não existia o Waze para ajudar a gente no trânsito, não existia Uber, não existia Airbnb. Eu gosto de falar que até a forma de paquerar era diferente porque não existia o tal do Tinder e do Happn. As novas gerações estão paquerando através de celular, não que eu concorde, mas enfim, é o que está acontecendo. Montadoras de carros, como Ford, como Volkswagen, estão encomendando estudos no mundo super preocupados com o comportamento das novas gerações em relação ao carro, ao veículo. Até a minha geração, o carro tinha uma simbologia enorme e simbolizava o quê? Status, poder e a entrada definitiva na vida adulta. Eu posso, enfim, dirigir. E o sonho de muita gente quando fazia 18 anos era ganhar um carro. Você pergunta para um menino de 17 anos se ele quer um carro, uma viagem para a Austrália ou tirar um ano sabático, ele prefere pegar esse dinheiro e conhecer cultura pelo mundo. E as montadoras estão muito preocupadas, por exemplo, com esse tipo de comportamento. Então, eu acho que, voltando à questão do serviço público, a questão é que a gente tem visto um enxugamento das máquinas públicas, a gente já não tem mais o mesmo tanto de concursos oferta, né? Sendo lançados como antes, porque as máquinas públicas, e eu estou falando da federal e das estaduais, claro. Elas foram, por décadas, sendo estruturadas de uma forma que não é sustentável.
A máquina pública, eu fiz parte do último governo do Distrito Federal até o início de abril, fiquei 3 anos como secretário e eu sei das dificuldades que a gente tinha aqui no GDF de caixa. Então, já que não vai ter a mesma quantidade de concurso, e aí, Silvia, é bom lembrar que uma das indústrias em Brasília que sofreu um impacto muito sério na última década foi a indústria do concurso, dos cursinhos para concurso público. Sim. Você pode ver o tanto que eles sumiram, muitos, encolheram, exatamente porque não tem mais a mesma oferta de concurso. E aí, qual é a saída, qual é a solução? Empreender. Empreender e principalmente nos assuntos de vanguarda que são ligados à inovação e à tecnologia. Recentemente eu estive nos Estados Unidos numa missão relativa e referente ao Parque Tecnológico de Brasília, o Biotic, que será inaugurado daqui a pouco, logo logo. E aí a gente estava em Nova York e foi incrível, porque Nova York resolveu criar um centro de tecnologia para concorrer com Stanford, na Califórnia, no Vale do Silício, que é o grande hub, né, de conhecimento, né, dessas áreas, desde a década de 70. E aí foi muito incrível descobrir como é que os caras fizeram isso. Eles pegaram um pedaço de terra, uma ilha no meio do rio Hudson, perto da ponte de Brooklyn, e fizeram um chamamento público, onde várias universidades dos Estados Unidos podiam participar, o que eles chamam da Ivy League, Harvard, Columbia, Stanford, as principais, as mais conceituadas. Exatamente. E aí fizeram um chamamento e as finalistas eram exatamente quem? Stanford e Cornell, que é de Nova York. Cornell fechou uma parceria com uma universidade de Israel, que os caras lá estão mandando muito bem nesses assuntos de tecnologia, e ganharam a final. E aí foi incrível, eles criaram uma universidade chamada Cornell Tech, né? O prefeito na época era o prefeito Bloomberg, que ele mesmo doou 100 milhões, que isso é uma cultura deles, da fortuna dele, para que a Universidade Cornell Tech pudesse começar. E aí nós fomos conversar com o pessoal da prefeitura de Nova York, a Agência de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Nova York. E junto comigo estava o Valdir Oliveira, que é o secretário ainda atualmente de Desenvolvimento Econômico, um grande amigo, um grande professor que eu tive a honra de conhecer. Nós trabalhamos juntos no governo. E o Valdir perguntou para a pessoa da Agência de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Nova York como eles estavam conseguindo atrair empresas, companhias, né, e transformar Nova York de novo num centro de vanguarda. E a gente se assustou porque o Valdir perguntou assim, vocês dão incentivo fiscal, tributário, econômico, desconto em terreno? Então, assim, a gente já entendeu 20 anos atrás que a história não é essa. A gente está transformando Nova York num grande centro de excelência de recursos humanos. E a gente ficou boquiaberto de ver a sacada desses caras. Eles falaram assim, se um outro estado nos Estados Unidos dá 5% de isenção num tributo, as empresas querem vir para cá porque as melhores cabeças, os melhores recursos humanos estão aqui em Nova York. E para a gente foi uma lição incrível, para você ver como o comportamento e as coisas no mundo estão mudando. Então, como eu falo, eu, quando sou convidado para as universidades, escolas, para falar para jovens, para dar palestras, eu falo para eles que quando eu chego lá, a minha intenção de ensinar alguma coisa para eles é muito pouca, mas a minha maior intenção é fazer com que eles não fiquem numa zona de conforto e provocá-los a pensarem fora da caixinha. Vamos pensar um pouco fora da caixinha aqui agora, então. Daqui a 30 anos, é a minha opinião, né? Daqui a 30 anos eu acho que boa parte dessas profissões que a gente hoje conhece não existirão mais ou estarão praticamente em extinção. Vão surgir novas. As pessoas que estão nascendo hoje têm que se preparar para esse mercado de trabalho que ainda não existe. Qual é a solução, Tiago? Eu acho que a solução é a educação. Eu acho, Silvio, que o mundo vai passar por mais uma transformação. As pessoas às vezes ficam um pouco assustadas, mas se a gente olhar para a história atrás, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o mundo passa por esse tipo de revolução. Se a gente pegar da primeira revolução para a segunda, que foi da Revolução Agrícola para a época da Revolução Industrial, houve o êxodo do campo para as cidades. Os grandes senhores feudais não gostaram disso na época, perderam mão de obra barata porque os grandes centros modernos estavam contratando as massas nas indústrias. E a mesma coisa aconteceu da Revolução Industrial para a Revolução dos Serviços, da Revolução dos Serviços para a Revolução Tecnológica. E a gente está entrando na quinta revolução da humanidade, que é a da inteligência artificial. Eu gosto de comparar que, se a gente vê de uma revolução para outra, uma durou décadas de séculos, a outra durou 160 anos, a outra durou 40, a quarta está durando 30 e a gente já está botando o pé na quinta.
Então, eu acho que a coisa vai acontecer naturalmente. Vai existir um período de acomodação, um período de turbulência. A gente tem que se preocupar muito em modernizar a educação, como eu falei anteriormente. E, querendo ou não, eu costumo dizer que isso pode acontecer pelo amor ou pela dor. Quando eu falo que, por exemplo, inteligências artificiais como o Watson da IBM vai revolucionar vários mercados, como o mercado do direito, como o mercado da medicina, como o mercado da educação. Então, assim, se os professores não se modernizarem, se o sistema educacional não se modernizar por si, as tecnologias vão vir e vão atropelar. E a gente viu isso acontecer em outros anos. Eu gosto de dar um exemplo muito bacana, às vezes as pessoas riem. Eu lembro da minha mãe me contando, quando eu era adolescente, que na época dela, para conseguir um bom emprego, era básico ter curso de datilografia. E eu gosto de lembrar as pessoas, cadê a Olivetti? Quem tem uma em casa, guarde, porque é um excelente material de recordação, uma peça de museu. Mas isso é um fato. Então, assim, as coisas estão acontecendo, né? Essas revoluções aconteceram em outros momentos. A gente precisa ter coragem, Silvio, de fazer os enfrentamentos. O Brasil não pode negligenciar essas coisas e tampar o sol com a peneira. Não pode, a gente não pode ficar aqui debatendo, pode Uber ou não pode Uber, pode aplicativo ou não pode aplicativo. Isso é uma realidade, trouxe concorrência. Quem ganha com a concorrência é o consumidor. São serviços melhores prestados a preços mais justos. Não estou defendendo o Uber, eu achei ótimo quando chegou 99 e Cabify para concorrer. Então, assim, pode Uber, não pode Uber? Aí eu falo, beleza, aí a gente fica discutindo. Enquanto a gente fica tendo essa discussão... É uma discussão de um século que já ficou muito para trás. Exatamente. Enquanto a gente fica tendo esse tipo de discussão, a gente está amarrando o Brasil no século passado, mas o século passado acabou há 18 anos. Então, assim, vamos ter coragem de fazer os enfrentamentos? Beleza. Tem que ter um tempo de acomodação, tem que ter um período de transição? Ok, mas não dá para negligenciar. Quando eu fui a pessoa, por exemplo, dentro do último governo do Distrito Federal, que encampou essa briga para defender a regulamentação dos aplicativos de transporte. Ninguém queria pegar esse abacaxi e eu falei para o governador que eu ia tocar esse negócio. E exatamente porque é uma coisa que é boa para a população. Eu falei, se a gente não regulamenta o Uber, na época era o Uber, né, nem se chamava os aplicativos, alguns anos atrás retiraram das ruas de Brasília as vans piratas. Eu falei, se a gente não autoriza os caras, a gente acabou de marginalizar eles e transformar eles no próximo serviço pirata de transporte, porque a população quer. Por que a gente não vai deixar? A mesma coisa vai acontecer com o Watson, né, que está revolucionando, por exemplo, em alguns lugares. O Watson, nos Estados Unidos, foi autorizado pela Justiça para que as pessoas pudessem usar ele para fazer petição judicial sem precisar contratar um advogado. Você dava para o computador as informações, ele montava a petição judicial e você, na Justiça, entrava com o seu processo. Caramba, qual é o seu advogado? Meu advogado é o Watson. Exatamente. Foram medindo um determinado espaço de tempo os impactos disso. O Watson tinha ganhado 90% das causas que tinha disputado. E aí, em alguns lugares do mundo, estão usando o Watson como medicina, atendimento primário na área da saúde. Porque ele tem sido capaz de detectar doenças antes das pessoas terem a doença e medicá-las previamente. Ele tem acertado assustadoramente 90% dos diagnósticos. Então, assim, quando eu fico sabendo de um caso desse, há quem fale o seguinte: nossa, estão desenvolvendo tecnologias que vão desempregar massas. Eu acho que a gente não pode pensar com esse pessimismo. Estão desenvolvendo tecnologias que, a gente entendendo qual é o papel do ser humano, qual é o papel da máquina no mundo, elas podem ser acessórias e elas estão vindo para ajudar. E convenhamos, em muitas situações, homem e máquina já estão praticamente dentro de um mesmo corpo, né? Se você for pensar, né? Não é uma coisa, já tem, sei lá, 50 anos foi o primeiro transplante de coração, mas você já tem coração de plástico artificial, já tem perna, já tem olho, já tem tudo. Então, tem muita gente aí que já anda com um monte de máquina embarcada e ninguém está preocupado com isso. Silvio, é incrível a velocidade exponencial com qual as coisas estão acontecendo. A gente fala hoje, por exemplo, a incidência de luz solar que a Terra recebe durante um dia é capaz de fornecer energia para quase um ano, muito melhor do que combustíveis fósseis. Então, assim, daqui a alguns anos vai ser normal as pessoas terem placas fotovoltaicas em casa, vai ser tão básico como nos países frios é a questão de isolamento térmico. E aí não vai ter mais companhia energética, você não vai mais pagar a luz.
Isso vai ser básico. Quando eu falo que daqui a 20 anos uma impressora 3D pode ser uma coisa comum na casa das pessoas e de repente o seu filho ou o meu filho vai imprimir um tênis numa impressora 3D, as pessoas acham que eu estou viajando. E aí eu gosto de lembrar para elas que 20 anos atrás, ninguém imaginava que quase todo mundo hoje teria um celular. Então, quando se fala, por exemplo, de carros autônomos, os famosos carros que dirigem sozinhos, a gente já chegou no nível, carros autônomos são nivelados de 0 a 5, em 6 níveis. Nós já chegamos nos carros autônomos nível 3. Carros autônomos nível 5 serão carros que não precisarão absolutamente de nenhuma interferência do motorista. Eles são previstos para a década entre 2040 e 2050, que está logo ali. São 23 anos. Muito bem. Carros autônomos nível 3 hoje, como por exemplo o carro da Tesla, faz praticamente quase tudo sozinho. E o dado mais alarmante e mais preocupante é que nós, seres humanos, como motoristas, somos muito talentosos para enchermos pronto-socorros de hospitais. Morrem aproximadamente 1.200.000 pessoas por ano vítimas de acidentes protagonizados pelo carro. 60 mil no Brasil. Pois é, estima-se que até 2027 esse número vai passar de 2 milhões. Carros autônomos, eles não vão para uma festa, bebem vento de dirigir, eles não dirigem teclando no WhatsApp, que é a maior causa de acidentes em Brasília, eles não têm sono, cansaço, distração, e quando um carro desse tem que tomar uma decisão, ele toma uma decisão baseada em inteligência artificial, equações matemáticas com tempo de reação extremamente rápido. Então, assim, a Alemanha já discute se quando eles chegarem em carros autônomos nível 5, que a Audi está muito avançada nesse sentido, eles estão pensando em proibir os alemães de dirigirem. Quer brincar de motorista, você vai ter que ir para dentro de um autódromo. E essas coisas de fato estão acontecendo, não adianta a gente negligenciar elas. E eu acho que a gente brinca que tem a corrente da galera que acredita no filme O Exterminador do Futuro. Eu não faço parte dessa corrente. Eu não acho que as máquinas estão vindo para escravizar a gente. Eu não acho que a tecnologia está vindo para ser uma vilã. Eu sou da geração que para fazer os meus primeiros trabalhos de colégio, eu tinha que ir numa enciclopédia ou na Barça. Hoje, um celular na mão de um menino empodera ele. Um filho questiona o pai, porque ao toque de um botão, o pai fala uma informação, ele vai lá conferir se é verdade e ainda questiona. E a gente fala que uma das preocupações, e a gente discute isso, por exemplo, dentro da Campus Party, é que é a primeira vez na história da humanidade, Silvio, e isso é sério, que os mais novos ensinam os mais velhos. Se a gente olhar para trás, todas as nossas gerações, até a minha, todas as gerações eram pais, eram filhos e netos aprendendo com pais e avós. Hoje a gente vê pais e avós aprendendo com filhos e netos. Porque quem vai ensinar um avô a mexer no Facebook ou no Instagram? O problema dessa inversão é que os mais velhos tinham paciência com os mais novos. Os mais novos muitas vezes não têm paciência com os mais velhos. E aí a gente tem que se preocupar com valores. Uma coisa me incomoda profundamente nessas mudanças comportamentais. Eu sou da época que, quando um professor meu escrevia um bilhetinho na minha agenda por mau comportamento, eu morria de medo de mostrar para minha mãe, porque eu tinha que levar a assinatura dela. Hoje, quando acontece isso, é perigoso o pai sair de casa e ir lá brigar com o professor. Os pais estão se esquecendo que a escola é a continuação da educação que essas crianças recebem em casa. E a gente tem que empoderar o professor. As pessoas têm que respeitar, esses meninos têm que respeitar o professor. Porque quando eu dou as minhas palestras, eu falo para a galera, principalmente para esses mais novinhos, mais jovens, eu falo para eles que os professores que foram mais duros comigo são os mais meus amigos, são os que são meus amigos até hoje, os que eu mais gosto, mais gostei. Porque eles ajudaram a formar meu caráter e foram pessoas que marcaram profundamente minha vida. Então, a gente tem que cuidar muito de orientar bem essas novas gerações. Elas estão mais voltadas para a tecnologia e menos para os valores, você acha isso? Eu acho que, Silvio, algumas coisas, uma coisa que é um pouco densa, mas a gente tem discutido é que a gente está vivendo na época da desmaterialização das coisas. Está vindo aí a tal da era da internet das coisas. Já se fala que em alguns anos o celular vai estar integrado dentro da nossa mão. Né? Você vai falar... Então, assim, esses jovens, algumas coisas me preocupam um pouco, mas a gente vai ter que esperar a acomodação da natureza, a acomodação natural do tempo. Porque hoje algumas coisas, por exemplo, estão banais. As novas gerações estão paquerando através de um aplicativo. Esse, para mim, não serve, esse serve. Então, assim, uma coisa um pouco muito plástica, né? Muito sem sentimento.
Um palestrante no Brasil que eu sou profundamente fã é um cara chamado Dado Schneider. Eu tinha vontade de pegar todos os meninos, adolescentes do Brasil e botar na frente do Dado, para o Dado falar para eles que ele é fantástico. O Dado é um cara duro, ele fala o que esses meninos têm que ouvir. E o Dado fala que a gente está chegando talvez num ponto de inflexão da humanidade. A gente está chegando num nível de banalidade das coisas que essa curva vai virar. E a gente vai voltar para valores muito sérios lá de trás. Valores talvez que eram mais intrínsecos lá na época dos anos 60, lá na época mais hippie, lá na época de Woodstock. Então, assim, o bacana, por exemplo, de mexer com essa história da tecnologia e da inovação num espaço como a Campus é ver meninos jovens mais interessados, querendo causar algum impacto no mundo, querendo usar a tecnologia e a inteligência deles para promover alguma coisa. E aí é muito legal ver nessa galera mais jovem, em muitos deles, o espírito cooperativo, colaborativo. Eu fiquei extremamente emocionado uma vez numa campus em São Paulo, numa campus party, porque eu vi um hackathon, que é um desafio, né? Hack de hacker, tom de marathon, né? É um termo em inglês, uma maratona de hackeamento. Eu vi duas equipes que estavam concorrendo por uma premiação em dinheiro, onde num determinado momento uma equipe ajudou a outra. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Então, assim, eu torço muito para que essa cultura se expanda e para que esses meninos achem um bom caminho e ajudem-nos a transformar esse mundo num lugar melhor. Tiago, obrigado pela conversa, viu? Um abraço. Prazer. Valeu. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone de graça para o Alô Senado 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.